Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: Ouve-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse 28 de dezembro é para nós a festa litúrgica dos santos inocentes mártires, esses meninos abaixo de 2 anos de idade que foram mortos e sacrificados pelo rei Herodes. Nós estamos dentro da oitava do Natal, esses 8 dias que são Natal para nós, né, até o dia 1º, e nós já tivemos, logo após o Natal, o primeiro dia após o Natal, a igreja celebrou a memória de um mártir, Santo Estevão, que morreu apedrejado, né? Estevão diácono. E hoje nós celebramos então esses santos mártires. Parece até que não combina muito com o clima do Natal, né? Com a manjedoura e o menino Jesus, a gente celebrar mártires. Mas por que é que a igreja coloca esses 2 mártires logo na sequência do Natal? Porque o martírio, ser mártir, morrer, ser assassinado, né? O mártir é alguém que foi assassinado. Ser assassinado por causa de Cristo é o maior dom que a gente pode receber de Deus. Isso é algo muito diferente do que a nossa cabeça, pouco acostumada com o assunto, pensa, e muitas vezes também com esse nosso cristianismo que vai virando uma linha de motivação ou de autoajuda. Qual é o maior dom que Deus pode dar a um ser humano na terra? Por causa de Jesus. Qual a maior graça que Deus poderia dar a você e a mim hoje? A graça de sermos assassinados violentamente por causa do nome de Jesus. Isso é ser cristão. Isso é ter um sentimento e uma cabeça cristã. E aqui a gente já vê o quanto nós necessitamos de conversão. Por quê? Porque sempre que Deus nos permite algum pequeno martírio, que não é o martírio do derramamento de sangue, mas que é o martírio da nossa vontade, é o martírio da nossa autoimagem diante dos outros, o que acontece conosco? Nós precisamos de um horário com o padre, a gente não sabe o que adianta rezar, para que eu vou na igreja, e se brincar tem que tomar um remedinho para dormir. O cristianismo nasceu com essa compreensão. O maior dom que Deus pode me dar é morrer por Jesus. E é por isso então que a igreja coloca para nós 2 celebrações de martírio já no início do tempo do Natal, para nos mostrar que o menino Jesus, que é rei, aclamado por magos, pastores e anjos do céu, ele na verdade entra no mundo num cortejo acompanhado pelos mártires sobretudo. Portanto, o maior dom da fé cristã é o martírio, e todos nós somos convidados a aceitar o martírio que nos cabe, né? O martírio que é próprio seu, é próprio meu, sem lamentação, sem lamúria e sem blasfêmia. O dar a vida por Jesus, o dar a vida por Cristo. E aí então, irmãos e irmãs, nós ouvimos a primeira leitura, sempre desse tempo agora, desse início de tempo de Natal. A primeira leitura é da carta de São João, onde São João vai falando a respeito do mistério da encarnação. E hoje então ele vai falar a respeito e mostrar Jesus. Ontem ele mostrava Jesus como palavra,
Hoje ele mostra Jesus como luz do mundo. Caríssimos, primeira carta de São João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Deus é a luz da vida. E aí ele vai dizer: se dissermos que estamos em comunhão com ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. E luz aqui é o Evangelho. Andar na luz é andar no Evangelho. E ele continua no versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. Andar na luz nos dá então dois presentes. Qual deles? Primeiro, estar em comunhão uns com os outros, e esse uns com os outros aqui é em comunhão com a igreja, em comunhão com a fé. E o sangue de Jesus nos purifica. E aí ele vai falar então no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, a verdade não está em nós. Bom, todos temos pecado. O que a gente faz com isso? A gente fica feliz de ter pecado? Não, versículo 8. Versículo 9: se reconhecermos os nossos pecados, e reconhecer o pecado não é achar bonito o pecado. Reconhecer o pecado não é fazer dele um estilo de vida, nem mesmo o nosso jeito de pertencer às coisas. Tem gente que se apega no pecado, gosta do pecado e faz dele o assunto da vida. Ai, que eu sou assim mesmo. Lá na nossa família todo mundo é assim. O pecado não é para ser abraçado nem glamourizado, né? Se reconhecermos nossos pecados, o que acontece quando eu reconheço o pecado como pecado? Então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. E se dissermos que nunca pecamos, fazemos de Deus mesmo um mentiroso, nem sua palavra está em nós. E aí o capítulo 2, versículo 1, que é a sequência, São João vai dizer: meus filhinhos, eu estou escrevendo isso para que não pequeis. Mas, no entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Portanto, irmãos e irmãs, a ideia é não pecar. Mas Deus, sábio e amoroso como é, antes de nos querer ilibados e corretos, nos quer humildes. E é por isso então que ele diz: eu escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar. Deus permite o pecado muitas vezes na nossa vida, não porque ele goste, mas porque há uma virtude em nós a ser exercitada, e que nós somos gente tão terríveis, que quando nós começamos a nos autocompreender como gente que está ficando mais santa, a gente perde a dependência de Deus, a gente perde a humildade, a gente cresce na capacidade às vezes de julgar o próximo, a gente cresce às vezes até numa cegueira em relação a nós mesmos. Portanto, o pecado, entenda bem o que o Padre está dizendo, o pecado muitas vezes, muitas aspas na palavra, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo para nos humilhar. Essa humilhação que vem da queda, essa humilhação que vem da repetição, essa humilhação que vem de não ser quem eu já deveria ou poderia ser, isso é muito bem-vindo dentro de um processo espiritual maduro e sadio. Não é recaída de quem não está comprometido com nada, mas é o tropeço de quem está andando para frente. Tem dois modos de estar no chão: recaído porque não tem compromisso com nada, ou caído porque tropeçou ao querer andar para frente. Mas isso nos faz confiantes no Senhor e nos faz conhecer quem é Jesus. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai, quem é Jesus? Um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, de São João, para quem está lendo ele lá, mas também em expiação dos pecados do mundo inteiro. Jesus é a expiação dos nossos pecados pelo seu sangue derramado. E a igreja participa da expiação dos pecados na sua fidelidade, sobretudo os mártires. E aí veio o salmo que a gente cantou tão bonito: nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. E esse salmo é um grande cântico de livramento. O salmista, ao escrever isso aqui, possivelmente estava fazendo memória de algum perigo de vida mesmo que ele passou, ou talvez de algum grande tormento interior que ele superou, quando ele disse:
falando dele, mas falando do povo, porque ele também está cantando a história do povo que voltou do exílio para a terra. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira. Ele está reconhecendo aqui o tamanho do inimigo e dizendo: se não fosse Deus do meu lado, o inimigo me teria devorado. Então as águas, que ele vai usar de imagens, que nos falam de como o ser humano pode sucumbir diante daquilo que é mais forte do que ele. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e por sobre nós nos teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Ele usa aqui a imagem da água para falar da força do mal, da força do pecado e da força da maldade do ser humano, que às vezes vem contra nós como águas, como uma grande enchente. E aí ele vai dizer da graça de Deus: o laço arrebentou-se de repente. A providência de Deus, a intervenção de Deus. Acho que todo mundo já viveu isso aqui na vida, e é bom a gente ter claro, porque ainda vamos viver de novo. O laço arrebentou-se de repente. Esse de repente de Deus. Às vezes a gente anda tão angustiado, não é verdade? Tão aflito com algo. A nossa cabeça tenta produzir soluções para os nossos problemas, para as nossas angústias. E aí quando a gente lê a nossa história, a gente vê que a gente rezou bastante, trabalhou bastante. A gente vê que a gente chorou um monte, a gente vê que a gente conversou, que a gente lutou. Mas a gente reconhece que o laço arrebentou-se de repente. Deus vem e faz as coisas. E assim nós conseguimos libertar-nos. E aí ele vai dizer do auxílio. Onde é que está o nosso auxílio? O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se o Senhor fez o céu e fez a terra, quanto mais arrebentar um laço. Se o Senhor fez o céu e fez a terra, quanto mais abrir a gaiola do passarinho. Nosso auxílio está no nome de um Deus que fez o céu e fez a terra. E que veio à terra. Nosso Deus não só fez a terra, Ele veio à terra. Ele veio a cada um de nós. E esse é o evangelho de hoje, quando Deus vem à terra como Rei, como Senhor em Jesus, mas um reino tão diferente do reino de Herodes. E aí no evangelho de hoje, nós vamos ver o livramento do menino Jesus. O menino Jesus que ia ser morto. E aqui o evangelho tem um contexto para a gente entender primeiro. Os reis magos vão visitar, chegam guiados pela estrela e vão no lugar errado. Vão perguntar para Herodes: onde é que nasceu o Salvador, não é isso? Onde é que nasceu o prometido aqui de vocês? Enfim, toda a história. E eles entregaram o ouro para o bandido, porque se tem um sujeito que não sabia onde estava, era Herodes, porque não sabia nem rezar. O bicho era virado no trem, ele não tinha fé nenhuma. Ele não só não sabia, como odiava quem sabia. Quando ele escutou a palavra rei, ele ficou doidinho. Falou: pronto, tem que matar esse cara, né? Ainda mais esse Herodes aqui, que mandou matar 3 filhos e 2 mulheres. Sabia dessa? Esse Herodes aqui, os meninos dele iam crescendo, ele era paranoico. Ele falava: esse menino vai me matar, porque se eu morrer ele vira rei. Então ele mandou envenenar, ele mandou matar um filho, envenenar 2, acho que é isso. E as mulheres também. Passado aquele primeiro fogo da paixão, ele acordava à noite, olhava para ela, dormindo. Você quer ver que essa maluca vai acordar daqui a pouco? Vai botar veneno, vai fazer o que eu fiz. E ele matava as mulheres dele também. Tudo para proteger o trono. Tudo para proteger o reino dele. Aí chega 3 inocentão lá, falando: escuta, nasceu um rei aqui para vocês, né? Que está escrito lá no Isaías, no Jeremias. E aí tem algo aqui de muito importante quando fala conforme o tempo indicado, e aí então ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo, é que possivelmente a visita dos reis magos a Jesus não foi na semana depois que Jesus nasceu. Possivelmente esses reis magos demoraram quase 2 anos para chegar. É por isso que é os meninos de 2 anos para baixo que vão morrer, né? Então essa é uma possibilidade, que os reis magos, a gente vai celebrar domingo, não encontraram o menino Jesus muito menininho talvez. Há uma outra tradição que posso dizer que Jesus já fosse um bebezão de quase 2 anos. Mas seja como for, olha o que esse Herodes vai fazer. Por via das dúvidas, na margem de erro, ele manda matar os meninos abaixo de 2 anos. E foi uma carnificina aquilo. Tanto que o evangelista vai se lembrar de Jeremias e atualizar uma profecia a respeito do que acontece em Raquel,
chorando seus filhos, ele finalmente entende essa palavra, dizendo, vai ver que isso foi escrito para os dias de hoje, lá, né? A mãe que chora os filhos que não existem mais, a mortandade dos inocentezinhos, dos pequenininhos, que morreram, sem professar a fé na boca, né? Mas que morreram por causa de Jesus. E aqui está, irmãos e irmãs, já tem algo para a gente entender. Quem está ligado, quem está associado a Jesus, precisa, não tem como, experimentar a morte. Nós seguimos um Deus crucificado. Nós seguimos um Deus da manjedoura, a cruz. Por que a nossa vida vai ser diferente disso? Entende? Ser cristão é ser como Ele. E nesses menininhos, gente, bebezinhos, imagine você, uma criancinha, 3 meses, 1 mês, 1 semana, 1 aninho e meio, sendo assassinado à espada, por causa de Cristo. Essa é a nossa fé. Quem anda com Jesus precisa entender que precisa associar a própria vida a Jesus, ao Cristo. Veja, Jesus não veio na terra fazer um monte de coisa para que eu não tenha que fazer nada. Jesus não veio na terra fazer um monte de coisa para que eu, fazendo umas rezas, não precise fazer o que Ele fez. Jesus veio na terra para sermos como Ele é e nos unirmos a Ele. Portanto, cada um de nós precisa acolher o seu martírio e a sua identificação com Jesus e entender o ódio do mundo. Nesses menininhos aqui, vítimas de um ódio, de uma paranoia de um homem doido, está talvez a vida de muitos de nós. Talvez você pode ser vítima do ódio, da paranoia de um homem doido, por causa de Jesus. Talvez você pode ser vítima, sabe, da grosseria, da maldade, da vileza que vai dentro dos corações das pessoas por causa de Jesus. Vai ser os evangelhos dessa semana, quando o velho Simeão vai dizer do menino, ele vai ser sinal de contradição. Jesus é um sinal de contradição e diante dele, pensamentos serão revelados, porque o que tem de gente boa, que você acha que é boa, até que o assunto é Jesus, e aí ele revela os capeta que tem dentro dele. E o que tem de gente que a gente não dá muita coisa, nem vai muito com a cara, mas quando o assunto é Jesus, se revela um amor de pessoa. Então olha só, diante de Jesus, o senhor pode desligar o celular, por favor? Obrigado. Agora não é hora. Então diante de Jesus, tudo se revela. E quanto mais perto de Jesus a gente vai, se revela em nós e sobre nós também. Todo o amor que Cristo recebeu, porque Ele também recebeu amor, recebeu adoração, mas também a maldade desse Herodes aqui. Em Herodes está personificado o mundo mau. Mas existem pequenos Herodes e vários pequenos Herodes no mundo e no cotidiano da nossa vida. Mas a palavra de Deus aqui hoje também tem um enfoque. As crianças, os inocentes, mortos. Quantas crianças mortas, seja na barriga da mãe, sejam mortos de um jeito, né, que não é tão físico assim, mas no conceito humano, quantas crianças nem mortas serão, porque o mundo hoje tem medo de ter filho, não é verdade? Quantas crianças nem virão a possibilidade, então talvez lá no pensamento de Deus só, mortos por esse paganismo que idolatra dinheiro, corpo e conforto, mortos quando nascem e não podem ser inocentes e nem crianças, não é? Esses dias eu vi um negócio, foi essa semana, um status de WhatsApp. Eu andava meio culpado dentro do meu coração, que eu recebi mais de uma vez um convite. Vem aqui nossa paróquia, nosso grupo, vem aqui nossa paróquia, vem aqui nosso grupo. Eu tinha umas 70 mensagens. Eu finalmente consegui ver uma, disse que não podia ir. Pai, mais um monte, eu finalmente vi de novo, não fui. Mas acabei adicionando pessoa de outro lugar aí. Aí quando foi essa semana, meu amigo? Status de WhatsApp é uma benção, né, gente? Só para nós pecar mesmo, né? Pecar ou para ver se quer livramento na vida da gente mesmo. Fim de ano, desconfraternizaçãozinha. O tal do pobre é uma tragédia. Meu Deus do céu, não basta ser, né? Tem que revelar que é desgranhenta. Um status de WhatsApp, tinha umas senhoras assim, bem mal acabada mesmo, coitada. Que as pessoas, você fala de Jesus, com umas crianças, umas meninas desse tamanho, 2, 3 garotinhos mesmo, assim, picutucho assim, deve ter 5, 6 aninhos, tocando um funk, um teteté, e todo mundo rindo, era tipo um horário de almoço, rindo.
E você vê, a pessoa não tem corpo mais, nem joelho, é perigoso fazer aquelas danças. A velha foi baixando, gente. Ela foi baixando e fazendo assim, as crianças tudo rindo e o tuf-tuf. Eu falei, você quer ver que essa desgraça não levanta? Porque toda desengonçada. Eu falei, ela não vai voltar, o joelho dela não vai aguentar. É que eu sou um amor de pessoa. Não fosse, eu ia torcer para romper os ligamentos do joelho dela. Mas não torci não, só fiquei olhando, esperando só. Aquelas crianças em volta, aquelas menininhas, tudo de short. Eu falei, e eu ia deixar a minha paróquia para satisfazer a vontade de uma maluca dessa de levar um Padre Mário aqui para o Cetrem. Tem hora que é Deus mesmo que fala dentro da gente, não vai. Aí você fica se achando preguiçoso, egoísta. Não fui, mas não fui, não vou mesmo. Ah, para o inferno. Gente, que coisa mais ridícula. Não só porque é velha, não só porque não tem corpo, não só porque a música é medonha, de nojenta e feia. Eu não sei o que era aqui, devia ser sobrinho, devia ser neto de uma, filho de outra. Um monte de criança. Aquelas meninas, aquele shortinho que o demônio inventou, que o bolso é maior que o short. Foi Satanás que desenhou isso. Sabe? Não é engraçado, isso não é assim. A inocência das crianças deve ter 4, 5, 6 anos. Esse do cão, Deus o livre e guarde. As crianças sendo mortas na sua inocência, no seu direito de ser criança, no abandono, por causa da fome, da pobreza, da miséria, do descaso. De uma sociedade que impõe pelo seu capital e toda a vida financeira que a gente vive, que se a mulher não trabalhar, um homem não consegue sustentar tudo. Essa ausência do materno perto também, do paterno, né? Porque ter pai hoje em dia está virando um privilégio, uma exceção. A morte dos inocentezinhos, 2 anos abaixo, o olhar para a criança que a gente precisa ter. A sacralidade da criança, porque Jesus diz que tem 3 coisas que não é o que o nosso olho está vendo, é Ele. A Eucaristia. A Eucaristia não é o que você está vendo. Você está vendo pão, mas não é pão, é Jesus. O pobre, o ser humano na necessidade das coisas mais básicas, não é o que você está vendo, é Jesus. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Era eu ali. E a criança, quando vocês acolhem um desses pequenininhos, é a mim que acolhestes. Não é isso que ele diz? Portanto, irmãos e irmãs, o que a gente faz ou deixa de fazer, seja em que âmbito for, a uma criança, é ao próprio Cristo. E aí nós temos a morte desses aqui hoje. Mas aqui nós temos São José. Quem é que salvou e deu livramento? Qual foi o instrumento para Deus desatar o nó e o passarinho escapar? O passarinho aqui é Jesus, junto com a Virgem Maria. José. E olha que linda a palavra então vai dizer a respeito de José. São José aparece mais uma vez no Evangelho. Em sonho, o anjo do Senhor diz a José: levanta-te, pega o menino e sua mãe, foge para o Egito, fica lá até que eu te avise. Primeira coisa aqui que São José fez certinho. José levantou-se de noite, pegou o menino, a mãe e foi para o Egito. Gente, primeira coisa, São José é um homem que escuta a Deus. Deus conseguia falar com ele. São José era aquele homem que tinha essa capacidade interior de não é ser paranoico, não é ser pessimista, mas é isso que a mulherada chama aí de sexto sentido. É essa voz interior que diz assim: isso aqui vai dar errado. Isso aqui não está legal, aqui tem. Isso é mal, isso é ruim. Isso é, naquilo que a gente chama dos dons do Espírito Santo, o discernimento. São José era um homem de discernimento. E Deus teve acesso a ele. Porque possivelmente São José já vinha pensando e rezando o seguinte: será que ficou baixa mesmo essa história do nascimento do meu filho? Não, porque devia ter uns 30 pastores naquela noite lá. E 2 anjos pendurados cantando. Se cada um contou para 10, que contou para mais 5, que contou para 10, quem conta um conto aumenta um ponto. Acho que São José começou a pensar assim: está muito quieto esse negócio. Está muito quieto, Herodes é o rei, já mandou matar os filhos e a mulher. Está muito quieto esse negócio. São José já vinha trabalhando isso dentro dele. Com certeza, o discernimento. Mas Deus vai falar com ele e vai falar em sonho: levanta-te. Então José é um homem capaz de acordar. São José é capaz de ser um homem que entendeu: agora não é hora de rezar nem de pensar, agora é hora de agir. Levanta-te. São José e a sua capacidade de entender o tempo das coisas. Pega o menino e a mãe, é ele quem vai salvar.
É Ele quem vai coordenar, é Ele quem vai liderar o menino e a mãe. Foge para o Egito. E aqui tem todo o desprendimento de São José. Gente, o Egito é longe. O Egito é pagão. Ele não fala egípcio. E ele é um carpinteiro, não se leva uma carpintaria nas costas. Portanto, José, por amor e por missão a Jesus e Maria, ele fez um extremo sacrifício dele. Porque quando descem ao Egito, quem é que tem que prover, proteger e cuidar dessa casa? É ele. E ele vai ser como que um migrante. Em outro país, ele vai ser estrangeiro, ele não fala egípcio. Lá não tem a religião dele, lá não tem a cultura dele, não tem a profissão dele. E lá São José vai aprender a experimentar a coragem e a providência de Deus. A coragem e a providência. E vai para o Egito. Outra coisa que São José precisou aprender e aprendeu bem aprendido. Fica lá até que eu te avise. Ele aprendeu a esperar, a lidar com a ansiedade. Gente, ele desce para o Egito, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem telefone, não tem correio. É gostoso estar no Egito? Não. E ele precisou aprender a lidar com a ansiedade dele. Deus vai me dizer quando é hora de voltar para a minha terra. Certo? Isso deve ter causado uma ansiedade. A gente não fica ansioso quando a gente manda uma mensagem para a pessoa e vê que os 2 palitinhos não entram? Misericórdia. É ou não é verdade? Você não fica ansioso. A gente vive num mundo ansioso, né? Porque o nosso mundo hoje ele é muito rápido. Ele é muito interativo. Você manda uma mensagem para uma pessoa, você manda um áudio. Se com meia hora não te responder, você fica ofendido. Não, você está se achando agora, mais fácil falar com o Papa. É ou não é assim? Nós estamos todos acelerados. Agora você imagina José, a cada dia sem notícia, esperando por um anjo que veio um dia, não sabe quando volta. E ele aprendeu a esperar. Fica lá, fica quieto, até que eu mande você voltar e falar alguma coisa. Enquanto eu não mandar, você só fica. Como é difícil esperar para todos nós. São José, pai da paciência, pai da espera, até que eu te avise, até que eu te dê um sinal, até que você tenha claro que é isso aqui que você vai fazer. E São José precisou aprender a esperar numa terra estrangeira, numa terra difícil e numa situação desconfortável. São José não deu um pinote um dia, falou: você quer saber também? Já vai fazer 3 anos que eu estou aqui. Eu vou voltar, seja o que Deus quiser. Um homem guiado por Deus, pela sabedoria do alto. E nisso vai se cumprir as profecias que havia sobre o Cristo. Do Egito chamei o meu filho. Mas irmãos e irmãs, tudo isso porque São José era capaz de ouvir a Deus. Peçamos essa graça hoje, sermos capazes de ouvir a Deus. E peçamos a graça que cada um de nós fique um pouco mais em paz com o martírio que tem que viver e com o martírio que pode oferecer. Esse é o nosso grande ato de amor e de adoração a Jesus. Celebrar o Natal, irmãos e irmãs, é colocar a fé nessa perspectiva. O que eu posso ofertar? O que eu posso dar? Deus já dá tudo. Deus sempre dará tudo o necessário para nós. Deus não falha conosco. Deus não se ausenta. Deus não se falta a nós. Mas a liturgia desses dias é para a gente pensar: o que é que eu posso dar? O que é que eu posso oferecer? Como eu posso me posicionar diante desse menininho, desse rei que deixa Herodes surtado, enraivecido? O que eu posso fazer? Quantas mães choraram os filhos que morreram por causa de Jesus? Portanto, cada um de nós também, saibamos oferecer o que nos cabe, saibamos oferecer o que nos compete. Deus sabe nos retribuir. E no mistério que é a vida, no mistério que é o sofrimento, e no mistério que é o poder da maldade nesse mundo, porque a maldade existe, coloquemos a nossa esperança no Senhor, daqui para frente, sobretudo quando olhamos daqui para trás, e de verdade todos nós podemos dizer como salmista: nossa alma como um pássaro escapou. Quantas vezes não escapou? Do laço que lhe armara o caçador, de quantos laços a gente já não escapou? Em tantas áreas da nossa vida. Portanto, celebrando o que Deus fez, tenhamos esperança no que Deus fará e ofertemos a nossa vida ao nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.